Eu prefiro aproveitar o dia. Sentir que eu perdi o dia É horrível, a sensação ruim, né? Isso é verdade. Agora, voltando à sua pergunta, eu confesso que eu não lembro. Das Olimpíadas. É uma curiosidade que eu tenho. Como que foi a primeira... Quando que foi a primeira Olimpíada que você... Em 96, Atlanta. Uhum. Eu falo, Daniel, que é um sonho. Todo atleta tem que sonhar com a Olimpíada, porque você se depara ali com 10 mil atletas, os melhores atletas do mundo. Uhum. E eu lembro em Atlanta, em especial, o time dos Estados Unidos de basquete era a NBA. Uhum. Era o Michael Jordan, era aquela equipe toda. E coincidentemente, naquele dia, eles foram visitar a Vila Olímpica. Mas eles não estavam hospedados lá. E eles estavam num refeitório. E a gente chegou com a seleção. Falei, gente, é o time da NBA. São os americanos. As meninas viram, você não vai lá? Eu falei, lógico que eu vou. Não, mas eu vou pedir uma foto. Só que antigamente aquela máquina era aquelas máquinas de bobina, né? filme. De filme. Você não sabe se ia funcionar ou não a foto. Aí ele com pratas, eu lembro que ele estava num refeitório, era aquele italiano que tinha vários tipos de comidas no refeitório, ele pegando assim, um prato de massa. Aí eu falei, could you take a picture with me? Aí ele, pardon? Aí eu, piquiture. Eu falei, meu inglês horroroso, né? Aí ele, yes. Aí ele botou o prato assim, né? A bandeja em cima da mesa, e eu fui tirar a foto. Tirei toda feliz, saí lá radiante, né? Não saiu a foto. Não. Aí quando as pessoas viram que era ele, coitado. Aquele refeitório inteiro foi atrás dele. Tava no auge ali também, né? Imagina. E aí ele não conseguiu mais fazer a refeição. Aí eu brinquei com as meninas, ó. Beijinho no ombro, uma foto eu tenho. Aí depois de um mês, né, que você revela a foto. Até hoje tem aquela foto, mas tá meio bebê. Tem que esperar voltar pro Brasil. Óbvio, né, que não existia isso. Mas assim, são oportunidades que a gente vive na Vila Olímpica, que é incrível. Às vezes você tá ali esperando o ônibus pra sair pra treinar ou pra um jogo. Aí de repente entra um cara com a medalha de ouro no peito. Aí você fala assim, cara, você é o melhor do mundo. É muito louco, né? Quantos tempo você se preparou para aquele momento, né? Então, para mim, foi uma experiência assim, maravilhosa, ainda mais em 96 em especial, que eu era reserva. E aí uma quebrou o pé. Eu tive que substituí-la. Eu jogava na mesma posição que ela, mas eu não tinha o mesmo estilo de jogo dela. E aí foi um mega desafio para mim, porque era um timaço. Aquelas 6 jogadoras, elas pareciam uma orquestra, jogavam na sinfonia, sabe? E eu entrei naquele time, eu era reserva e foi muito bem acolhida. Quais outros nomes tinham nesse time? Ana Moser, Ana Flávia, Márcia Fu, Fernanda Venturini. Eu tinha 2 anos, então... Muito pequeno, Aida. O Vitor tinha 3, o Vitor ali no ginásio. E aquele jogo a gente perdeu para Cuba, né? Foi um jogo de 3-2 e que foi um jogaço. As cubanas xingavam a gente. Teve briga no vestiário depois. E então aquela Olimpíada marcou muito a nossa geração. Cuba também é uma das melhores... Hoje não é mais. Cuba, confesso para você que eu falo que o Brasil é essa potência mundial de vôlei que é graças a Cuba. Porque a gente aprendeu a ganhar de Cuba perdendo para Cuba. Entendi. É muito louco isso, né? E durante muitos anos elas eram imbatíveis e a gente começou a fazer frente a Cuba. Naquela Olimpíada a gente perdeu, ficamos em 3º lugar. Na segunda Olimpíada, que foi em 2000... Mas vocês perderam para Cuba na semifinal? Porque as cubanas perderam pra gente no jogo, na chave, e perderam pra Rússia, que não era o previsto. O previsto era a gente encontrar elas na final. Entendi. E aí a gente depois, logo após essa Olimpíada, nós tivemos os Jogos Pan-Americanos em Winnipeg, que foi em 99, e nós ganhamos delas. Então a gente começou a ir para Cuba, fazer intercâmbio, para entender o que elas faziam de tão bom, que elas eram muito fortes. Por que elas eram tão fortes? E descobrimos que era a parte física. Elas malhavam, elas faziam esse treinamento que as pessoas fazem hoje, crossfit. Eu tô falando isso em 95, né? De muitos anos atrás. E a gente pegava... Não era nem técnica, era força física mesmo. E aí nosso preparador físico começou a introduzir a musculação forte pra gente. E no começo a gente teve uma resistência muito grande, né? Porque por que malhar tanto? A gente ficava travada. E aí depois, com o tempo, a gente começou a ver
que estava dando um resultado, né? Aquele treinamento intenso de musculação. E aí o Brasil começou a fazer frente à Cuba e começou a ganhar. Na minha terceira Olimpíada, que foi em Atenas, que a Cuba já não estava mais com aquela geração tão forte. A de Atlanta foi a sua primeira? Foi Atlanta, Sydney e Atenas. Você já subiu no pódio na primeira, então? Na Atlanta e em Sydney. Atenas, que nós éramos favoritos ao ouro, nós perdemos. E aí, Cuba já estava caindo muito de qualidade técnica. E hoje, elas nem a Olimpíada participam. O que aconteceu? Como elas viram a oportunidade... Cuba? Não participa, feminino não. Não sabia. Não se classificaram. E como elas casaram, o Fidel Castro, na época o presidente, liberou todas as 12 jogadoras para sair do país, jogar no mesmo país. E aí elas foram para a Europa, casaram com o europeu, viram que tinha uma condição de vida melhor. As 12 só podiam ir para o mesmo país. Entendi. Elas fugiram de Cuba, não voltaram mais para o país, pegaram a cidadania europeia, e aí não foi tendo uma renovação. Mas elas usaram isso para fugir mesmo? Na verdade, elas passavam muita dificuldade, né? Porque tudo que elas ganhavam, 90% ia para o governo, 10% para elas. Por isso que elas provocavam muita gente, porque era uma necessidade de sobrevivência mesmo. E a gente não tinha noção, a gente achou que elas brigavam, xingavam. Passados os anos, a gente ficou um período meio brigado. Eu sou muito amiga da Mireia Luiz, trouxe ela pro carnaval no Rio. O que é uns 5 anos atrás. Mireia Luiz é a cubana, que é a melhor jogadora de Cuba. Ela veio, ela se encantou. Ela falou, o que é isso? Aqui é uma obra de arte. Que eu sempre levava os CDs de samba, de música baiana, de Beto Barbosa, que ela adorava. E quando a gente brigou, acabou essa amizade. Depois de muitos anos que a gente parou de jogar, que voltou essa afinidade. E aí elas falavam, Virna, a gente era obrigada a provocar vocês. E as pessoas não sabem, muita gente me pergunta. Era obrigada pelo treinador. Porque eles começaram a perceber que o Brasil começou a fazer frente a Cuba. Entendi. E eles começaram a ficar incomodados. Quiseram entrar no psicológico. Sim, total. E aí vocês aguentaram e... mas algumas vezes a gente se desestabilizou. Por isso que elas fizeram essa estratégia com a gente. Entendi. E aí esse time, ele foi pra Europa, chegou a jogar por outras federações? Não. Ela jogava o campeonato italiano como jogadora estrangeira. E daí foram conhecendo os homens italianos, casaram e não voltaram mais pro país. Aí o país não teve os ídolos para renovação. Que todas elas não voltaram mais. Entendi. E aí foi acabando o voleibol de Cuba. Mas eu falo, se o Brasil é essa potência mundial hoje, é graças a Cuba. Graças a Cuba. A gente aprendeu tudo com elas, tudo. Até na raça, né? Em tudo. Em tudo. Elas eram muito fortes. Muito, assim. Eram... Psicologicamente. Imagina, é uma NBA hoje do basquete, você tem que ganhar deles. É muito difícil. Não tem como. Eles são muito fortes. E a gente começou a fazer frente, foi aprendendo. Então foi um mega aprendizado pra gente.